Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Duda Falcão. Estamos aqui no canal Odisseia de Literatura Fantástica para fazer diversos bate-papos neste ano em que o evento retornará presencialmente à capital gaúcha. Teremos, então, a Odisseia de Literatura Fantástica nos dias 7 e 8 de outubro, aqui em Porto Alegre, na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Enquanto o evento não chega, eu vou fazendo alguns bate-papos aí com amigos escritores, com editores, com escritoras. Hoje eu converso com o meu amigo Rafael Fernandes. E aí, Rafael, seja bem-vindo, cara. E aí, beleza, cara? Como é que estão as coisas? Beleza, cara, muito melhor do que os anos que andaram se passando Ó, pelo nosso país, né? Então a gente está numa outra vibe, num outro momento, né? Um momento que a gente está podendo sair de novo às ruas, né? Vão trazer eventos presenciais de novo, né? E tentar aí colocar para a rua essa literatura fantástica que a gente produz, horror, fantasia, ficção científica, e não por acaso te convidei aí porque tu é um dos caras da Draco, né? Que eu admiro muito o trabalho do Eric, o teu trabalho, e tu é um cara dos quadrinhos, né, cara? Organizador de diversos livros pela Draco, tu tem o teu próprio livro Apagão e tal, a gente vai falar sobre tudo isso. Mas eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho, de repente faz aí para nós fala sobre o teu trabalho um pouquinho antes da Draco aí, como é que era, e depois já toca a ficha aí. beleza. Bom, eu sou Rafael Fernandes, né? Eu sou editor e roteirista de quadrinhos. Desde 2005, eu acho que eu atuo como editor, e desde 2010 como roteirista. Eu sou formado em História pela USP, mas não atuo nada a ver com História. Sempre trabalhei ou com livros, ou com comunicação, marketing e tal. Sou da Zona Leste aqui de São Paulo. Nunca tive menos que 2 empregos. Sou tipo o pai do Cris. E tô sempre na correria para realizar aí os meus sonhos impossíveis. Alguns a gente consegue, outros a gente chega perto, toca, né, no brilho do ouro, mas não chega a pegar na mão. mas está sendo assim. Eu, antes de trabalhar com a Draco, eu trabalhei um bom tempo como editor da Panini, em específico fui editor da revista Mad, cara, por 10 Olha aí, anos. cara, que show. Que legal, cara. Pô, tu falando sobre essas coisas, me lembrei, né, que ano passado a gente acabou se conhecendo presencialmente lá na Bienal, e eu também, né, me formei em História, e daí, claro, né, a gente falando ali, falando sobre a situação do país, e já vem política em cima, e daí os caras acham que a gente escreve só literatura de entretenimento, não deixa de ser, mas muitas vezes também as questões políticas, sociais elas estão ali presentes, porque, né, a gente se preocupa com as nossas próprias vidas e das pessoas que estão próximas da gente, né, dos batalhadores, dos trabalhadores, tu aí com sempre no mínimo com 2 empregos na correria, né? É assim que a gente se vira, né? Ainda mais, né, nós que produzimos conteúdo criativo, né? Não é barbada, né? Então a gente tem que estar sempre aí na batalha. E bom, né? Tu já faz aí, tipo, já está há mais de 10 anos trabalhando com o Eric aí na Draco, né? Acompanho diversos dos teus trabalhos. Tive até a oportunidade, me convidou uma vez para escrever uma apresentação de uma das histórias em quadrinhos, né? Sangue no Olho. Gostei muito do convite e, aliás, gostei muito também da temática da organização daquele quadrinho. E, cara, assim, quais foram os primeiros trabalhos que tu organizou lá para o Eric? Eu me lembro que ele tinha uma publicação, e eu ainda não sei se estão tendo números novos, que era da Imaginários em Contos, né, que era horror, fantasia, ficção científica, e tu acabou também organizando a Imaginários em quadrinhos. Como é que foi isso? Teve alguma adaptação daqueles contos que eram publicados, né, nos livros, ou já eram trabalhos novos? Conta um pouco para nós aí sobre isso. Bom, quando eu entrei na Draco, a Draco tinha um quadrinho, que era Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira, que é do Aragão com Manel Fogo, um quadrinho Uhum. do Intempol. Ainda tá no nosso catálogo. Sim. Acho que saiu em 2011. Eu entrei em 2012 na Draco. E eu entrei, na verdade, na fase das mais malucas que você puder imaginar do meu lado. Assim, eu estava publicando a Med, eu trabalhava Uhum. numa agência de publicidade,
e estava procurando editoras para publicar as minhas histórias que não fossem de humor. Eu não sou humorista, né? Apesar de ser ter sido editor da MED, né? Ter sido o último aí do Brasil. Eu não me considero humorista, nem nada do tipo. E queria contar outros tipos de história. E aí já tinha algumas publicações independentes. Uma delas era o Ditadura no Ar, né? Que é um quadrinho sobre a mistura aí, né? A estética do cinema no ar com a ditadura brasileira. Mas eu queria algo mais. Eu sempre curti muito terror, sempre curti ficção científica, escalafobética, distopia, essas coisas sempre tiveram na minha... Tudo que estava relacionado à filosofia, aos movimentos antifascistas, anarquismo, etc. De alguma maneira, eu via muito isso na ficção e eu me identifico mais com essas produções da ficção do que com a minha formação em história. É curioso, mas foi assim. E aí o Eric abriu a coletânea Imaginários. Estava procurando pessoas para desenhar e escrever. E aí eu vi aquela oportunidade, na época eu trabalhava com a Jana, que era a esposa do Eric, e aí ela me avisou, falou, você não está querendo publicar umas histórias? Tal? E aí eu mandei uma história, que a primeira história que eu mandei foi A Revolução Não Será Compartilhada, que eu fiz com o Dalton, que é um cyberpunk meio com magia do caos e tal. E aí já fui pro grau, saca? A primeira história já fui pro negócio maluco. Mandei, e aí a gente começou a conversar, perguntei, e aí, você vai publicar essa história? E, pô, gostei, vou publicar. Se você for fazer um número 2 de Imaginários, eu posso mandar uma história? Ele, pode. Aí passou uma semana, eu mandei outra história. Essa história foi nada mais, nada menos que Apagão. Aí mandei para ele Apagão. Depois, aí ele falou, beleza, legal, vou usar essa história. Beleza, se tiver o número 3, eu posso mandar uma terceira história? Ele já falou, cara, você tá muito empolgado, você não quer editar o material e tal. E claro que eu não queria editar, né? Falei, putz, eu não aguento mais editar. E aí ele... editar é uma merda, né? E aí, tá bom, né? Que é ser o adulto da história, é muito chato, né? Além de ser o adulto, é o chato da coisa toda, literalmente. E aí, a gente começou a nossa relação assim, né? E ela é meio assim até hoje, né? Eu inventando altas doideiras e o Eric com sua capacidade impressionante de aprender e fazer coisas, realizando elas e criando também. E a gente hoje tem uma parceria muito sólida, eu e o Eric, uma confiança assim de familiar, sabe? Um negócio que não ultrapassa a amizade, ultrapassa o trabalho, a gente tem uma relação muito boa. Então começou com essa publicação que eu assumi, e aí aos pouquinhos eu fui entrando no processo, aí a gente decidiu virar sócio, e aí também comecei a brincar um pouco com a parte de literatura, já que eu gosto bastante de terror, e trouxe um pouco disso para Draco nos últimos anos, né? Então, o processo foi mais ou menos esse. Eu não faço ideia de quantas publicações eu editei na Draco, deixa eu colar no guia dos quadrinhos aqui. Olha, o catálogo tá grande lá. Eu entrei faz pouco para dar uma olhadinha, fazia tempo que eu não via lá, tem muita coisa legal. A gente tem uma obsessão aí de produzir e gosta muito de fazer parte, o que eu quero dizer com fazer parte? A gente gosta de publicar as histórias e participar do processo de criação. É um papel um pouco diferente de vários outros editores que têm um perfil mais de publicador. A gente é bem participativo, questiona, traz ideia, apresenta referência. Então, assim, esse é o nosso estilo de trabalhar, né? Não, e perfeito, e tem que ter, assim, cara, tem que ter coragem para publicar também histórias produzidas, né, por autores nacionais, porque a avalanche que vem de fora, né, e aqui eu não é crítica, não estou nem falando mal de Marvel, DC, não tem nada a ver com isso, mas é uma avalanche em que os leitores acabam muitas vezes preferindo comprar aqueles personagens que são mais conhecidos, que estão no cinema, né, que tem uma série de histórias, né, e tem que ter coragem para produzir, né, quadrinho nacional, né, para que os nossos leitores saibam que a gente também produz, né, que podem encontrar histórias diferentes, que tem a nossa cara, né, que tem o cenário brasileiro, que tem personagens que podem estar vivendo aí ao nosso lado, né, então eu acho isso muito bacana e tem que ter coragem, tem que ter ímpeto de fazer esse investimento, porque é um investimento, né, no trabalho, né, do autor nacional, né. Tô contando aqui as... Você está vendo aí quantas são? Sim, peraí. Vai perder a conta aí. Eu acho que são mais de 60, já está perto das 70 publicações que eu editei pela Draco.
Olha só, cara, que show. E É uma muita coisa loucura, né? legal, né? Eu estava te perguntando primeiro da Imaginários, mas aí eu vou lembrando de outros que são, acho bem interessantes, que puxam para um lado do horror Lovecraftiano. Tem o Despertar de Cthulhu, né? Tem o Rei Amarelo. Aí tu traz uma coisa dos demônios, os demônios de Goethe, eu acho que é isso, faz tempo que eu não Demônios da vejo Goethe. Ah, tem várias isso. formas de falar. Fazia Eu tempo falo que eu não Goethe. via esse título, né? Então, bastante coisa buscando o horror, né? O sobrenatural, o horror cósmico, e nesse caso, e também de organização. Tu vai ver como é que tu monta esse processo, tu escolhe uma temática, abre o edital. Eu lembro que muitas vezes era edital, né? E o pessoal enviava os contos, tu tinha que selecionar, né? Aliás, tinha que selecionar a história e depois juntar com o ilustrador para falar como é que era esse processo. Hoje a gente mudou um pouco, né? Eu vou falar de como a gente fazia antes. A Uhum. gente anunciava o tema da coletânea Me e lembro. abria para colaboradores mandarem aí roteiros e desenhistas mandarem Uhum. portfólio, né? E aí, em cima disso, a gente fazia uma avaliação, eu lia todas as histórias, fazia ali uma coisa que eu aprendi com sendo juiz de salão de humor, que é céu, limbo, ou purgatório e inferno. E aí você vai colocando, classificando as coisas assim. E aí, quando faltam coisas no céu, você vai lá pro purgatório e traz umas histórias. Aí, Boa. quando falta no purgatório, você vai lá no inferno e resgata umas histórias e monta o seu time, né? Uhum. E brincando assim, brincando não, né? E trabalhando dessa forma, a gente levou por muitos anos e foi assim que a gente construiu as nossas coletâneas. Né? O trabalho mais importante que a gente fez no sentido de ser o mais popular, que ganhou prêmio, que Uhum. tem a gente sabe que tem um número de leitor bem grande por conta do número de exemplares vendidos, é essa trilogia de horror cósmico, que é o Uhum. Rei Amarelo, o Despertar de Cthulhu e Demônios da Goethe. Esses três, eles foram um ponto de virada na Draco, a gente cresceu muito nessa época, e era uma época que a gente começou a trabalhar com as livrarias, a gente estava na Livraria Cultura, na Curitiba, a gente estava trabalhando bastante com isso, até que veio Uhum. aquele golpe que os caras deram em todo mundo, e aí a gente meio que Verdade. deu a gente teve que reformular a Teve nossa que se proposta. reinventar, né? A maneira de botar no mercado os livros, né? Eles praticamente quebraram a gente, ficaram com todo o material Uhum. e não devolviam, então a gente não tinha como voltar, né, para recomeçar. E Uhum. aí que a gente decidiu, depois de uma conversa, eu já tinha feito uma campanha no Catarse com o Apagão Cidade Sem Lei, acho que é esse aqui. Bom, o Tinha feito Apagão é roteiro teu, né? isso. Só vou concluir isso aqui, não quero te interromper. E aí, quando eu fiz essa campanha no Catarse, foi um pesadelo, assim, porque é muito complexo de fazer sozinho, eu tive muita dificuldade. Uhum. Mas depois, quando veio essa questão, eu que trouxe essa ideia para. Eu passei anos falando mal de financiamento coletivo. Não quero mais fazer isso, é horrível, não sei o que lá. E aí chega na nossa. A gente tem uma reunião anual, né? Abre o ano. É uma reunião do tipo, quais são as nossas estratégias, aquela coisa toda, né? Quais os projetos Uhum. que a gente vai publicar. E aí eu, bonitão, chego, para começar, nós vamos começar a fazer catarse. Nossa, mesmo me xingaram até umas horas. Você é foda, você fala tudo, mas eu gosto de mudar de ideia, galera. Eu não gosto de ideias fixas, isso aí é besteira. E tá certo. Aí É começamos a isso aí. fazer isso e mudamos o jeito de fazer coletânea. Agora a gente trabalha ou com os nossos alunos da Escola de Dragões, ou a gente convida um Uhum. pessoal que está se aproximando, que te vê, que quer fazer as histórias, ou a gente trabalha com, vamos dizer assim, o núcleo duro da Draco, que já é tanto de literatura quanto quadrinhos, a gente já tem uma galera ali, Ana Lúcia Merete, Claro. Cirilo, Uhum. Eduardo Cássio, Rogério Faria, o Zé Wellington, a gente tem algumas pessoas que fazem parte aí do nosso Dracoverso, vamos chamar assim, né? Da nossa Sim, sim. equipe, né? Uhum. São nossos amigos, nossos aliados aí, né? E a gente Uhum. junta esse pessoal, então agora é assim. Ah, perfeito, né? Claro, a gente vai se montando aquela equipe de autores que estão próximos, né? É isso aí mesmo, normal, né? E acho que vale a pena, que a gente já conhece o trabalho, né, do pessoal, né? Mas eu vou aproveitar que tu mostrou o Apagão, porque eu quero que tu fale um pouquinho da... eu já vi que tem vários números, né? Diversas histórias aí. Conta um pouquinho para nós o que é o cenário do Apagão, né? Personagens principais, fala um pouquinho sobre isso.
Olha, eu não sou uma pessoa muito de se prender a conceitos do ponto de vista acadêmico. Então, eu falo muito Uhum, como um leitor e um contador de histórias. Então, para uhum, mim, Apagão é uma ficção científica e distópica em que mostra uma São Paulo após um blackout de 3 meses, sem fim, nunca volta a eletricidade. O centro da cidade vira uma guerra e gangues se formam no centro e essas gangues começam a disputar recursos e território na porrada. Só que cada uhum, gangue tem um ponto de vista político brasileiro clássico. Então você tem ali, e claro, entendendo também São Paulo. Então você tem um grupo que é uma mistura de uhum, hip hop com punk, um outro que vê como uma gestão de comunidade da quebrada, uma gangue que é de uma religião de fanáticos religiosos, uma espécie de neopentecostal da violência. Um outro grupo é de como é que eu vou dizer, de fascistas. Então tem várias gangues e essas gangues estão ali em interno conflito. E uhum, tudo começou assim, né, com um blackout que eu vivi aqui e as histórias foram sendo construídas em torno de um monte de referências e de ideias e de vontades e das minhas experiências da rua aqui de rock and uhum, roll e tudo mais, né? E então Apagão meio que tem isso. E aí temos uhum, vários personagens principais, tem 2 núcleos principais, que são os macacos urbanos, que é uma espécie de mistura de punk com hip hop, meio que os deuses do street art, assim. E tem as uhum, Dandaras, que são uma gangue de mulheres, que era um time de roller derby que fica na Praça Roosevelt ali, meio que tentando construir a sociedade de novo. uhum, Essas são as 2 gangues principais, né? Vamos dizer assim, os heróis da história. E uhum, Apagão tem muita publicação, cara. A gente já tá indo pro quinto. Tô fazendo o 5º número agora. Você já chutando que tô fazendo uma novidade, é nisso que eu tô trabalhando. uhum. Acho que é 5º número, deixa eu ver. Apagão. Apagão. Eu tinha visto no mínimo É, uns quatro ali. é o 5º. E além dos quadrinhos, nós temos um audiodrama que as pessoas podem ouvir de graça. Se você quiser conhecer o universo de Apagão, é só procurar Apagão entre o Lobo e o Cão. Você ouve no YouTube, no Spotify. É um projeto da Rede Geek que a gente fez Uhum. uma espécie de audiojogo. Então você vai ouvindo e vai escolhendo os caminhos e tal. Olha que legal, isso eu não sabia que tinha. Bacana. Narração do Guilherme Briggs, foi patrocinado pela Asus, um projetão, sabe? Uhum. Muito O, massa. o mais próximo que eu fiz do audiovisual até agora. E teve uma repercussão boa, teve mais de 1 milhão de downloads. É um projeto bem sucedido. Uhum. Além do podcast, a gente tem uma trilha sonora original que vocês vão encontrar no Spotify. Se procurar por Solomon Def e Apagão, vocês vão encontrar a playlist lá do Ron, que o Ron Celestre, as músicas que o Ron Celestre fez pro Apagão, inclusive. Ele é da tua Uhum. região aí. E ele não é de Porto Alegre? O Ron, acho que é amigo do César. Isso, ele É, fez o Guitar City para nós, Guitar City Underground. legal. Legal, vou deixar E esses links aí, eu vou procurar deixar os links na descrição lá. E por fim, o que tem do Apagão que já está pronto é um card game, cara. A gente fez um card game junto com o Gustavo Nascimento e o pessoal da Fanbox. A gente desenvolveu o Uhum. jogo, tem uma gangue que só existe no jogo, então tem umas coisas que a ideia é ser transmídia. Cada Uhum. coisa traz um novo ponto para a história e tudo forma a história maior do Apagão, né? Uhum. Show, isso é muito legal. É raro se trabalhar com transmídia no Brasil, porque exige, né, vários profissionais de diversas áreas, exige a grana que tem que ser investida, né, ou o apoio, né, do pessoal para tornar realidade. Também é um investimento que eu acho muito legal, assim, para criar, né, expandir o universo, né, da história. Não recomendo para ninguém fazer isso. Não é fácil, né? Faz, é uma Mas loucura, é. Mas eu acho se que, você tem que é esse bem fogo no legal. rabo que nem eu, divirta-se. Com certeza, cara, dá trabalho, tem que correr atrás para conseguir fazer, mas é bem bacana, assim. E a gente sabe que os leitores gostam, né, de encontrar em outros lugares que não só, né, no livro a história do personagem, né, ou na HQ nesse caso, né. Sim. Cara, mas como eu te falei, né, nossa conversa ela é um pouco curtinha aqui, mas ainda assim, como última pergunta, tu já falou que está fazendo aí um novo apagão, mas e além disso, pela Draco vão ter projetos novos aí de quadrinho, o que está vindo aqui? Tu pode falar, né? Às vezes a gente tem que manter um pouquinho
de segredo, né? Eu Antes de vou revelar aproveitar. para o pessoal. A gente tenta segurar um pouco, até porque é muito difícil Uhum, potencializar a divulgação de sendo independente. claro. Mas eu vou trazer algumas provocações assim que já ajudam. Tem um novo apagão vindo aí, estou escrevendo, Uhum. e aí vai ser com um personagem que eu queria trabalhar faz tempo, dos macacos urbanos. É legal que eu posso fazer de forma modular, eu escolho um personagem, conto uma história, escolho outro, eu estou fazendo apagão dessa Legal. forma. É quase como Uhum. se fosse uma coisa sem fim, mas que eu sei para onde vai terminar, mas que eu, inclusive, estou caminhando para o fim, mas que é interessante, que permite que eu faça histórias paralelas, né? Uhum. Temos aí 2 humoristas, que um deles que já publicou pela Draco, que a gente está lançando vai lançar uma nova coletânea dele esse ano, tá aí no prelo, praticamente aí, para sair o catarse dele. Inclusive, antes da gente entrar nessa conversa, ele me falou: a capa já está no seu e-mail, então se prepare. Esse eu até posso falar, esse é o Rafael Salimena, que a gente vai lançar mais um, Linha do Pô, Trem, tô legal. animadíssimo. Então, esse aí, primeira mão aí para ti. A gente em breve já Maravilha. começa a falar disso. A outra é de um cara que ainda não publicou pela Draco e que é um grande amigo meu, e a gente sempre se deu bem e nunca pensou em trabalhar junto. Foi sempre, não, fica tranquilo, não esquenta com isso não, tal. Até porque eu não tenho essa pira. Talvez em algum momento eu já tivesse, mas hoje eu não tenho mais. E calhou da gente pensar, vamos fazer, chegou a hora, né? De a gente se juntar e fazer. Então a gente está montando um projeto, vai ser grande também, de humor. E aí eu meio que resgatando aquelas piras que eu tinha da MED, né? Então é legal que eu tenho uns amigos bacanas. A gente está preparando um Vikings novo do Eduardo Cassi. Uhum. Esse daí foi pelo PROAC, tá, já está mais da metade pronto. Estamos esperando aí os Carlos Seco terminar de desenhar para a gente publicar. Uhum. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. A gente está preparando aí uma coleção daquela série de terror aí que a gente fez. Quem gosta da Draco já Opa. sabe. Então vem uma continuação aí de histórias de terror, talvez inesperada. E isso não necessariamente estou falando só de quadrinhos. E por fim, para soltar uma última aqui, eu acho que vale a pena. A gente acabou de terminar o Catarse, mas acho que vale a pena falar de 1984, Brasil, Distopia, Paranoia, que Uhum. é um projeto que está sendo produzido, foi produzido durante todo o período de pandemia, Bolsonaro Uau. e claro, várias crises psicológicas. Então Sim, tem ali. essa pandemia associada, né, ao bolsonarismo foi terrível para todos nós. Nossa, eu fritei empanado. Agora que eu tô melhor, assim, mas eu sofri muito, cara. O negócio de ficar sozinho. Aí teve um Não. monte onde a gente trabalha, muitos lugares ficaram muito ruins de trabalhar. Muita coisa Uhum. aconteceu, né? Mas a gente precisa retornar às ruas aí, ver os amigos de novo, presencialmente, né? Não só aqui, né? Na tela, a gente tem que fazer isso, com certeza. Reaprender, né? Se remobilizar, né? É verdade. Isso eu concordo com você. Acho que uma coisa talvez seja. Eu era daqueles que fazia de tudo. Eu e Eduardo Castro teve um ano que eu vi mais o Eduardo Castro que eu vi minha mulher. Sabe, a gente fez todos os eventos. E acho que agora é um momento de a gente escolher o que dá para fazer, o que não dá, o que a gente aguenta fazer, o que não aguenta, né? Então a gente está nesse momento de o que a gente quer publicar ou não. A gente reduziu o número de publicações para a gente fazer um trabalho de divulgação mais fino em cada uma delas. Então a gente está mudando um pouco o perfil e ao mesmo tempo fortalecendo aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é criar histórias, ensinar pessoas a contar histórias pessoas estão começando e nos divertir bastante, causando emoções nas pessoas que leem as coisas que a gente publica. Então essas são as 3 coisas que a gente mais gosta de fazer na Draco. Perfeito, cara. E quando a gente vê que causa emoção nas pessoas, a gente também se emociona por outro. É uma troca, né? De sentimentos aí, né? Isso aí que é criar, é isso aí mesmo, cara. Meu amigo, muito obrigado, então, pela tua disponibilidade, por ter aceitado o convite aí para a gente bater um papinho rápido, né? Mas que a gente já pôde colocar a conversa em dia. Valeu mesmo, Rafael, e qualquer coisa aí, só entrar em contato, meu amigo. Eu que agradeço aí a oportunidade, sempre bom a gente ter um espaço para conversar, né? Porque às vezes a gente não põe para fora o que a gente está fazendo e parece tudo menor, tudo meio passageiro. Não sei se você está se sentindo assim, eu estava falando com os meus amigos, nossa, eu tô com uma sensação que tudo que eu planejei para março, eu não fiz ainda. Então,
Tô com coisas atrasadas já, mas vamos tocar ficha, né? Tem que correr atrás da máquina sempre, né? Sim. Então, eu tô um pouco nessa, então, mas agradeço demais, cara. Foi muito legal. Obrigado aí por aceitar, inclusive, fazer aquela participação no quadrinho. Quem sabe a gente Não, não pensa em fazer imagina, um adorei. projeto Me junto. chama de novo que eu tô aí. Tô aí, eu admiro muito o trabalho da Draco, o teu trabalho, do Eric, né? Eu acho demais mesmo, cara. Só me chamar que estarei disponível. Tá na hora da gente até pensar em alguma coisa aí juntos. Então, vamos Vamos, conversando. vamos, Tá vamos, certo? vamos As sim. portas estão abertas para você. A gente gosta muito de você. Perfeito, meu amigo. Um abração, Rafael. Até mais, cara. Valeu, querido. Valeu, galera. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.